Volta a Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu às críticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a PEC que restringe os poderes da Corte. O Bruno Pinheiro, mais uma vez, participa aqui do Jornal Jovem Pan. Pacheco defendeu a proposta e disse que as instituições não são intocáveis. É isso, Bruno? Justamente, repercutiu em muito essa fala de Rodrigo Pacheco, na verdade, que não respondeu aos jornalistas, fez um discurso rápido. Essa resposta veio após essa repercussão entre os ministros da Suprema Corte durante uma longa sessão nesta quinta-feira. Ao final do expediente, já com o Senado esvaziado, Rodrigo, após uma reunião ali na sua sala, na presidência do Senado, resolveu falar com jornalistas. E durante esta fala, Rodrigo Pacheco, representando o Congresso Nacional, afirmou que não vai aceitar agressões dos ministros da Suprema Corte. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, e todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal, em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. Antes de encerrar o seu discurso, o senador de Minas Gerais e atual presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, voltou a falar que as instituições não são imutáveis. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Essa resposta gerou uma enxurrada nas redes sociais, repercutindo de forma imediata entre a oposição e outros nomes que não são ligados ali à oposição, estão replicando, estão compartilhando esta fala do senador Rodrigo Pacheco nas redes sociais. Há um entendimento de que, de fato, o senador entendeu o que estava acontecendo e agora reforça este aceno aos 52 senadores que votaram a favor na noite de ontem aqui no Senado Federal. Agora existe já uma outra chamada. Conversei com alguns nomes da oposição, eles aguardam que agora Arthur Lira não espere uma outra manifestação da Suprema Corte e que de forma imediata, no mesmo tom do senador Rodrigo, responda essa repercussão dos ministros da Suprema Corte. Um assunto que fica a conferir a partir de agora, viu, Tiago? Bruno, deixa eu perguntar para você o que você apurou. Será que o governo teme que a relação com o Supremo fique abalada depois do voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, favorável à PEC? Olha, Tiago, cheguei a conversar com alguns nomes, inclusive, não sei se a equipe consegue recuperar uma entrevista do senador Randolfo Rodrigues. Ele chegou a falar hoje um pouco mais cedo que não acredita em nenhum tipo de ruído na comunicação do Palácio do Planalto e os ministros do STF. A equipe ágil do Jornal Jovem Pan já tem essa entrevista. Vamos ver o que respondeu o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo aqui no Congresso Nacional. O governo reconhece o papel histórico do Supremo Tribunal Federal na última quadra histórica. Então, tenho certeza que teremos entendimento, não tem nenhum impasse entre o governo e o Supremo Tribunal Federal.
Último, só para a gente encerrar, conversei com outro nome ligado ao governo também, lá do Palácio do Planalto. Ele não acredita que houve uma orientação do governo Lula sobre este voto do senador Jacques Wagner. Acreditam que foi uma decisão isolada e não na condição de líder do governo, ou seja, não na condição de um representante do Palácio do Planalto aqui no Senado Federal, viu, Tiago? Repercussão nos próximos dias, a gente vai continuar acompanhando. Até já, Bruno. Bom, o senador e ex-jogador Romário virou alvo de críticas após votar contra a PEC que limita as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar foi o único filiado ao PL que votou contra a proposta. Deputados fizeram postagens contra o senador e questionaram a permanência dele no partido, que é o mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, Dora Kramer e o Kobayashi também aqui com a gente nos estúdios. A discussão em Brasília, repercussão muito grande, inclusive a gente assistindo à fala de Rodrigo Pacheco, ele eleva um pouco o tom, Dora. Há poucas vezes eu vi o presidente do Senado falando com um tom um pouco mais alto. Ele sempre fala manso, mais tranquilo, mas hoje ele levou o tom e usou até palavras mais ríspidas para responder aos ministros do Supremo. Exatamente, ele não estava assim num modo Rodrigo Pacheco, né? Ele estava num tom bastante acima, porque o tom também do Supremo foi acima. Ele reagiu à altura. Primeiro que teve o ataque pessoal a ele, portanto ele estava visivelmente irritado. Outra, ele tinha de falar em nome do Senado, porque já que o Supremo reagiu daquela maneira, evidentemente que ele, como presidente do Senado, não poderia ter outra atitude. Por isso é que eu digo, no comentário anterior sobre esse mesmo assunto, de que nada indica, embora seja necessário que haja uma trégua, que haja uma moderação, nada indica que isso vai acontecer. Vamos ver o tom do Arthur Lira. E sobre o Jacques Wagner, queria dar uma comentada. Hoje, realmente, o dia inteiro, o Palácio do Planalto ficou ali tentando tirar o corpo fora, dizendo que foi uma atitude impensada e exclusivamente pessoal do Jacques Wagner. Bobagem, mentira, claro que não é. Jacques Wagner é uma pessoa ligadíssima ao presidente Lula e a intenção, que não deu muito certo, porque por causa da reação do Supremo, era exatamente fazer uma posição equilibrada. O PT vota contra, o governo libera a bancada e, num gesto para o Senado e para o Rodrigo Pacheco, Jacques Wagner, líder do governo, vota a favor. Mas as coisas não saíram exatamente como combinado e como previsto. Dora, inclusive a gente separou aqui o tweet de Jacques Wagner, a postagem que ele fez nas redes sociais, a gente acompanha para você que está conosco. Ele diz o seguinte: esclareço que meu voto na PEC que restringe decisões monocráticas do STF foi estritamente pessoal, fruto de acordo que retirou do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do Legislativo. Como líder do governo, reafirmei a posição de não orientar voto, uma vez que o debate não envolve diretamente o Executivo. Quer falar mais um pouquinho, Dora, antes de passar para o Cuba, sobre esse tweet? Então, eu acho que é isso. Quando o Jacques Wagner fala foi estritamente pessoal, é claro que ele não vai jogar, ele não vai chegar no Twitter e dizer assim, não, foi tudo combinado, a gente estava combinado, se tivesse dado certíssimo, era possível dele dizer, mas como não deu, é claro que ele tinha que trazer para ele. Isso também é a função do líder do governo. Pois é, Nelson Kobayashi. Primeiro falando sobre Rodrigo Pacheco, se você quiser comentar as falas deles, mas no caso de Jacques Wagner, chama atenção. Se ele é líder do governo e aí ele vai mais ou menos contra o que o governo pensa, é curioso, né? E é interessante que tem uma contradição aí, né? Porque o líder do governo libera a bancada, mas o governo exonera um ministro para ir lá sentar na cadeira de senador e votar contra. No caso do ministro Fávaro, que a gente já repercutiu assim, que saiu a sua exoneração. Então mostra, na verdade, um desencontro de informações. Mas tem uma questão aí que ele fala no tweet, que é o seguinte: como isso não é um tema de interesse do Executivo, é um problema do Legislativo com o Judiciário, eu liberei a votação dos membros do governo. Não existe nenhuma pauta no Congresso Nacional que o governo não tenha interesse. Não tem essa.
todas as pautas que entram para ser votadas no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, o governo tem interesse sim, e não tem essa de que não é problema do Executivo. O Executivo sempre terá sim a sua parte nessa discussão. A Dora já explicou muito bem esse desencontro, esse erro de estratégia, provavelmente, mas eu queria comentar a fala do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e presidente do Congresso. Ele foi firme, reagiu bem, à altura. Eu acho que ele subiu o tom, mas não passou do tom, foi polido nas suas críticas à reação do Supremo, até porque o Supremo foi até mais ríspido com ele do que propriamente as suas manifestações em relação ao Supremo Tribunal Federal, e ele seguiu o mesmo script. O Supremo puxou o currículo para falar que defendeu a democracia, que, portanto, deveria ser mais bem prestigiado, enfim, e ele também puxou o currículo, falou, olha, eu defendi também o processo democrático, eu também defendi o Supremo Tribunal Federal, a defesa da democracia não é exclusividade de um dos poderes da República, aqui a gente também defende a democracia, e fez valer a posição do Poder Legislativo e deu uma cartada final falando o seguinte, que é ele, o presidente do Senado, e que lá no Congresso Nacional estão os representantes do povo. Puxou até a lista de votação, quantos milhões teve de votos lá em Minas Gerais, claro, passando uma mensagem para o Supremo, de que no Supremo não tem ninguém eleito pelo povo. Agora, Dora, o presidente do Senado não podia deixar de reagir às falas dos ministros do Supremo, mas será que a gente vai ficar nesse cabo de guerra? Agora fala o presidente do Supremo, o presidente do Congresso, depois fala o presidente do Supremo, outro integrante do Supremo, e aí o conflito dos poderes está definitivamente instalado, né? Pois é, eu sempre resisto em ficar reconhecendo crise onde não é bem uma crise, mas eu acho que no caso há sim uma crise instalada. Por quê? Por definição, os poderes são autônomos e harmônicos e não deveriam usar das suas prerrogativas nem abdicar dos seus deveres institucionais para ficar mandando recado um ao outro e muito menos para ficar fazendo troca de alfinetada. Isso realmente vai ter, repito, não sei quem é que vai ser a pessoa aí, o negociador ou a negociadora, mas que essa coisa vai ter que ter algum acerto que já poderia ter feito, isso tudo podia ter sido evitado, gente. Nada, bastava conversa se não houvesse a intenção explícita do embate político. É isso que está comandando todo esse ambiente.